secretaria, porque, na verdade, no final das contas, você estaria colocando a secretaria na posição. Diferente do que você colocar a proposta 3, eu também acho que seria a segunda alternativa, mas você poderia estar desvirtuando a intenção da própria lei que colocou a Secretaria do Verde como presidência para a condução. Não sei se eu consegui esclarecer, se eu confundi um pouquinho mais, mas essa é a razão pela qual eu fiz a proposta 2, entendo que é exatamente para dar a validade para aquilo que a própria lei previu. Obrigada, doutor Ricardo. Então, presidente, em exercício, feita a justificativa, retornamos para a senhora Maria Cabral. Estou claro agora, senhora Maria Cabral? Oi, olha, o meu voto é que fique aqui esse que vocês estão revogando, permaneça do jeito que está. Nas ausências do presidente, as reuniões presididas serão a Secretaria Municipal dos Assuntos Jurídicos ou pela Secretaria Municipal de Finanças. Eu voto neste. Nossa, concordo. Não está em votação essa. Está sendo recuperada. Fica como está. Essa não tem. A proposta que ela tá pedindo fica como está. Ou essa proposta que você está passando, essa nova aqui, ela tem que ficar mais clara. Para a gente votar, ela tem que ficar mais clara. Do jeito que tá muito aberta, não dá para votar assim. Próximo. Acho que ela era a última. Cadê aquela outra? Outra. É encerrado. Encerrado as votações. Encerrou, né? Então, nós temos, podemos colocar no chat, revendo. Nosso primeiro representante da CETINAS votou número 2, Justiça 3, Urbanismo 2, Educação ficou em dúvida, senhora Renata. Oi. Senhora Renata, está com a palavra? Sim, eu posso votar na 2, porque vai rever o texto, né? Uhum. E daí, de acordo com os entendimentos que foram feitos aqui, eu penso que a 2 é uma proposta interessante. Tá, então nós teremos 1 voto, 2, 3, 4, 5 votos na proposta 2, senhor presidente. Nós temos 2 votos na proposta 3, temos abstenção da OAB e 1 voto do Resgate Cambuí para que permaneça na proposta originária. Então, esse é o relatório, presidente. Então, teremos 5 votos na proposta 2. Tá. E agora a gente vai votar sobre a sugestão do parágrafo único de redação? Então, isso. Então, agora, a proposta que deve seguir para análise é a proposta 2. Dentro da proposta 2, sugiro que seja analisada a proposta do senhor Adilson, que altera a redação sem mudar o conceito. Então, ele põe, em eventual ausência do presidente, seu substituto será definido seguindo a ordem hierárquica dos substitutos da secretaria. Alguém sugere alguma outra emenda, ou então avaliamos a emenda apresentada pelo senhor Adilson, presidente? Tem alguém sugere alguma outra? Marcelo, eu acho que ao invés de deixar substituto, eu acho que poderia tentar adjunto e qual diretor, porque também tem mais de uma diretoria. Talvez deixar claro, então, na falta do presidente, segue o adjunto, depois o diretor de tal departamento, alguma coisa já definida. Sim, presidente, que é pertinente. Presidente, a título de compreensão aqui, a Lei Complementar 59, ela foi alterada criando o cargo de secretária adjunta, alterando
essa hierarquia. Então, o secretário, secretária adjunta e depois os 3 diretores, né? Então, poderia seguir a sugestão da redação, a própria legislação, a Lei Complementar 59. Agora, se quiser ver... E parece que o doutor Ricardo também estava digitando no chat. Eu estou tentando redigir aqui, doutora, deixa eu só lhe questionar qual que é a lei complementar? Lei complementar, que daqui... Vai lá, 59. Lei complementar, número 59, de 2000 Ele que eu estou dando até uma olhada aqui no artigo, Biblioteca Jurídica, abrindo. Primeira data da publicação desse ano, só para olhar. Eu posso regimento. Não, a lei da estrutura da administração. Diretor, secretário adjunto, esse tipo de coisa, a gente vai estar e competindo com a lei que define isso. Então, eu acho melhor a gente simplesmente remeter para essa lei. Biblioteca. Família sistema. Aqui. Isso. Eu só estou na assessoria aqui do Carlos também. Aqui, tá, né? Lei complementar. 2014? Provavelmente, doutor, eu só não me certifiquei para não falhar. 2 minutinhos, estamos abrindo aqui. Pronto, exatamente. 9 de janeiro de 2014 e depois alterada recentemente pelo decreto 23.240 de 15 de fevereiro de 24, que teve renominação da pasta, entre outras alterações. A criação da hierarquia, as atribuições da pasta estão definidas nesse artigo, obedecendo. A estrutura e competência. E, inclusive, a situação dos grupos. Ctrl F. Pelo que eu vi aqui, vocês estão falando da hierarquia da secretaria? O doutor Ricardo está fazendo, acho que, uma redação aqui no chat. Olha lá. Porque tem o secretário, né, o adjunto, aí no 13º, artigo 13 ali. Acho que é por ali, né? De cargo de diretor, coordenador, chefe de setor, supervisor. Até uma sugestão no chat, doutor. Ah, tá. Parágrafo único, na eventual ausência do presidente,
seu substituto será definido pela linha sucessória de representatividade, conforme a legislação competente, Lei Complementar 59, 2014, de 9 de janeiro, e demais legislações inerentes à estruturação da Secretaria. E aí a gente precisa ter uma adequação à Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, conforme a alteração efetuada em 2024. Então, mais uma adequação aqui na proposta. No final do texto, apenas quanto à nomenclatura da Secretaria. Eu só coloquei demais legislações inerentes, que a doutora fez menção a outras legislações, mas o que a gente deixa claro aqui nessa redação é que a própria lei que define a estrutura da Secretaria é o que vai definir a sucessão também aqui na presidência. Então, me parece, senhor presidente, que a proposta aqui indicada, a proposta 2, recebe essa redação e agora poderíamos avaliar, então, em votação, a redação, se os membros concordam com a redação proposta. Okay. Todos concordam? Os que concordam com... Vamos votar só essa aqui, então, né? Essa segunda. Análise eventuosa do presidente, essa aqui, né? Então, isso, a proposta é a nova redação. Você pode adequar, Carlos, no chat, por favor? Vocês estão enxergando a tela aqui compartilhada. Então, o início, o caput do artigo, aqui a estrutura do artigo é a mesma, e a alteração apenas ao parágrafo único. Ela está, na verdade, a alteração que estaria numa hierarquia, saindo da presidência da CECLIMA, vindo para a Secretaria de Justiça e depois para Finanças, ou seja, era uma alteração de secretaria, como justificado pela fala do doutor Ricardo, há uma proposta de que se mantenha junto à presidência, que é a Secretaria do Clima. Então, a proposta 2 está em tela, e sugerimos já, então, a votação. Aprova-se aqueles que permanecem como estão, e aqueles que querem se abster ou voto contrário, se manifestem no chat. Sugestão, presidente. Certinho. Os que concordam mantêm-se como estão, os que não se manifestam no chat. Só a título de distribuição, antes, pessoal, esse negócio, a gente dá suporte a outros 7 colegiados. Né? Então, nas outras estruturas, dentro dos conselhos, existe a figura da vice-presidência. O Fundif não tem. E agora tem na estrutura da secretaria a figura da secretária de multa, que a principal atribuição é substituir os secretários também da sua agenda, né, institucional. Então, para não ficar esse vácuo, quem substitui o presidente, né, das reuniões, os compromissos do fundo, não tinha essa previsão no artigo, ou tinha, né, mas colocava essa atribuição para integrantes que às vezes não estavam habituados com a rotina do fundo, né, outra secretaria. Então, seria mais para facilitar essa substituição. No chat. Declaração de aprovação do mesmo. Perdão, estava fechado e eu comecei para depois. Senhor presidente, constatamos no chat a manifestação da senhora Maria Cabral, de acordo com a redação, e a todos os outros membros que permaneceram como estão, indicam a aprovação, anuência para tudo. Então, sugiro o voto de aprovação do vosso presidente. Bom, declaro aprovado, então, o parágrafo único, a alteração do parágrafo único. Então, aprovada por unanimidade. E parece que a senhora Gislane está fazendo uma redação. Ok, já.
Não consta. Então, aprovado, certificamos o item 3 de pauta. Passaremos, senhor presidente, ao item 4. Prestação de contas ao fundo. Sugiro que o senhor passe a palavra ao nosso secretário administrativo do Fundo, senhor Carlos. Agora eu passo a palavra ao senhor Carlos Alberto para intimidade da reunião. Muito obrigado, presidente. Esse compartilhamento, tentar fazer uma pergunta. Estamos construindo aí a transparência do fundo. Ativamos o Conselho Fundífico, oficiamos o Ministério Público, dizendo que o Conselho está ativo, as contas contábeis foram parametrizadas junto à Secretaria de Finanças, assim como o nosso Controladoria do ano. E fomos também ensinados, né, a oferecer ao Ministério Público a situação financeira do Público, a revista, temos recebido muitas civis, né, direcionadas pelo MP ao Fundo, e prestamos essas informações. Também foram trazidas aqui para os conselheiros nas reuniões anteriores, né, sobre a situação financeira do fundo, os depósitos que foram feitos nos períodos, e atualmente aqui nessa reunião vai ser pauta 1, pauta fixa, né, nas reuniões, essa prestação de contas. Não há nenhuma novidade assim, financeira, apenas que continuaram a ser verificados sobre os valores ativos desse fundo, direcionados pelo Ministério Público. Prestamos contas na reunião do PDB, né? Esse valor se repetiu aí no mês de março, né? Está falando da data corte de janeiro a março, dentro de março. Então, continuamos recebendo essas multas. Os recursos do fundo ficam aplicados no conta de aplicação financeira, né? Obrigatório, isso. E a gente revista também a crédito do fundo, esses rendimentos mês. Então, tivemos nesse período aí, no total de R$ 1.352,20 a título de rendimentos, e o saldo financeiro, em 31 de março de 2016, é de R$ 53.342,81. Representante nas leis do você vai deixar essas informações transparentes, esse fluxo funcionou muito bem, porque isso pretende esse fosse contemplado por um recurso mais recurso dessas situações civis. Basicamente, são essas as informações financeiras do fundo desse período. Senhor presidente, a título de esclarecimento, esse é um fundo que foi reativado, mas nós entendemos que, como eles são interesses difusos e coletivos, esse fundo é alimentado diretamente por essas multas ou indicação do próprio Ministério Público. Então, nós fomos solicitados, inclusive, que nesses acordos ou multas que o Ministério Público, tanto no municipal quanto ao GAEMA, seja aqueles destinados lá para Campinas, sejam estabelecidos para o nosso fundo, e não que vá para o fundo estadual, a fim de que esse fundo fique robusto a título de poder patrocinar projetos e realmente se apliquem na equalização desses interesses difusos e coletivos, que são os interesses provenientes e conceituais de proteção desta ótica, e nesse momento um fundo com 53.342 não tem hoje nenhum projeto inscrito, mas o projeto para o fundo é que essa robustez econômica possa equalizar o desequilíbrio de ações que são aquelas tuteladas, conceituadas com interesses difusos e coletivos. Então, essa é uma pauta para o ano de 26 muito cara, muito importante para esse grupo que aqui estão, todos os indicados, são aqueles que podem acompanhar o desenvolvimento, não só desse trabalho financeiro de destinação de recursos, mas depois para futuros projetos que possam equalizar isso na política pública municipal. Senhor presidente, com o senhor para
um critério apenas de anuência para as questões financeiras ou ao chat para aqueles que quiserem, ou levantando a mão, para qualquer questionamento. Bom, pessoal, alguém quer comentário, algum apontamento sobre o que foi falado agora pelo senhor Carlos? Marcela, né? Marcela? Carlos, né? Bom, diante da manifestação, da ausência de manifestação, senhor presidente, passaremos ao próximo item de pauta. E vamos ao próximo item, então. Gislaine levantou a mão, Gislaine, peraí. Está digitando aqui. Sim, levantei. Na verdade, assim, o que eu estava vendo é a questão da... Eu queria que voltasse, por gentileza, a planilha do Banco do Brasil. Isso, planilha do Banco do Brasil. Isso. Essas aplicações aqui, esses rendimentos, aplicação atual, tal... essa aplicação, ela só pode ser feita no Banco do Brasil, é isso? Esses investimentos? Então, na verdade, a Prefeitura tem um contrato com o Banco do Brasil, né, e todos os fluxos, toda a movimentação financeira, se não fosse a maioria das contas da Prefeitura, são Conta do governo institucional. institucionalizadas no Banco do Brasil, por também ser um adulto. E também aplicações financeiras são apenas lastreadas em títulos da dívida pública, né, uma regra. Então, o recurso não pode estar sendo aplicado em investimentos que é moderado, então tem todo um contexto e as aplicações são feitas nesses produtos de acordo com o contrato que o Prefeitura tem com o Banco do Brasil. Isso aí também envolve não taxação, não tributação, né, esse lá, constitucional, com todas essas questões. A gente pode excluir uma instituição bancária diferente. A gente não tem IOF, imposto de renda, mas também não tem ganho nenhum praticamente, né? É uma rentabilidade praticamente quase que menor que poupança. Olha, aqui embaixo a gente tem a rentabilidade que teve, né? Esse 0,94 no ano, 2,64 e nos últimos 12 meses, 11,3 mais. Então, se ela não ganha de ações, investimentos mais arriscados, porque não pode, mas também não perde com a inflação, então, assim, é um investimento conservador. Bem conservador, né? Força constitucional, né? Essa é a minha dúvida. Só pode ser esse investimento aí no Banco do Brasil, que é extremamente, né, sim, nada o retorno dos rentável. investimentos, o retorno dos investimentos, eles são proporcionais aos Bom, se não pode, não pode. Essa era a minha pergunta. Então, assim, dá para rentabilizar, mas não dá para ficar com conservador, precisa arriscar. E não pode arriscar o recurso. Não, diretamente a pergunta da Gislaine é essa, se pode alterar, e tecnicamente você está orientando que não. Então, por conta da justificativa institucional. Se o representante da Secretaria de Finanças estiver aqui, pode até fazer alguma outra justificativa, mas salvo o melhor juízo que nós recebemos de orientação, é isto, uma padronização. Eu acho, uma outra pergunta, por que a gente está com esse valor e não tem nenhuma proposta de investimento para algo que a gente trabalha aqui para os direitos difusos e coletivos? A gente está com um dinheiro aqui que rende pouco e que a gente deveria destinar a algo. A gente precisa começar a pensar sobre isso e colocar em pauta, vocês não acham? Senhor presidente, a orientação é que assim, nós temos uma regra que é a apresentação através do banco de projetos. Então, não temos projetos inscritos para apreciação até o momento.
Lembrando que a operação deste fundo é deste ano, né? Então, esses 3 meses pode ser recente ainda para as pessoas, viu, Gislene, esse acompanhamento desse fundo que nós fizemos, a abertura da reunião, incentivando, por isso oficiamos o Ministério Público, para isso, porque nós temos de origem o fundo do PROAMB, que é um fundo que hoje já opera grandes projetos. E esse é o segundo fundo, um fundo que vem para esse ano. Então, a captação de projetos por banco de projetos realmente é a forma como vai se fazer esse investimento. Então, não temos ainda projetos inscritos, tá? Mas sim, tá. Não, é que eu estou vendo que receber. que eu estou vendo que está planilhado 2023, 24, 25, 26, né? Isso. Então, tem um fundo que está sendo aplicado desde essa época, mas assim, não tem projeto. Ele tinha, a título de esclarecimento, não sei se nas reuniões passadas você estava presente, mas Sim, a título de esclarecimento, então, deixa eu só, ele é um fundo que foi criado, teve essa destinação por taxa civil e não teve essa instrumentalização que é que nós estamos fazendo aqui, com todos os membros participando. Então, quando foi feita a nova eleição, aí veio o pessoal do Resgate Cambuí, que passou a fazer parte, e aí nós temos hoje o quadro completo da instituição dos nomeados. Então, só foi criado a instituição, mas não tinha o membro. Integramento, isso, tá? Legal. Então, é por isso que ele ganha corpo agora, e vamos incentivar esses investimentos, né? Então, essas multas realmente precisam incorporar e o banco do projeto para isso. Porque tem que ter destinação esse valor. Exatamente, a gente não está aqui para fazer rendimento, né? A gente quer render, até porque não rende, né? Não rende, a gente tem que equalizar esse investimento. Então, assim, tem vários tipos de projetos que estão em pauta, que a gente percebe, a gente vem tanto da parte da administração direta, da indireta, mas ele precisa ser protocolado com destinação ao Fundinse. Então, vamos começar a orientar as pessoas e, quem sabe, na próxima pauta a gente já consegue avaliar alguma coisa nesse sentido. Tá, essa é a sugestão, presidente. Exatamente, a minha sugestão é essa, presidente, é se a gente começar a pensar sobre isso, porque às vezes ficar discutindo sobre lei, sobre as coisas, ou mostrar, a gente sempre mostra, eles mostram sempre contas, sabe? Mas assim, eu acho que o objetivo da criação desse fundo é destinar, né? É exatamente isso. Então, passar realmente não só o objetivo, mas começar realmente a execução. Presidente, eu acho que a gente já acabou entrando até na pauta, no item 5, né, Gislene, aqui da pauta. Que são outros Perfeito, aqui outros assuntos de interesse do fundo. Acho que é isso aí, então. Vamos lá, item 5, contra assuntos de interesse do fundo. Então, era isso, gente. Muito obrigada. É isso. Alguém tem mais sugestão sobre assuntos relacionados ao interesse do fundo? Algum comentário, alguma dúvida? A Dilson levantou a mão. Pode falar, Dilson. Desculpa, é só uma ignorância minha. Esses valores de fundo são noticiados aqui, mas eles são tornados públicos também em algum momento, assim, no Diário Oficial ou algum outro informe? Sim, o que acontece nas reuniões, né, elas são registradas em ata e elas também são publicadas no Diário Oficial e ficam disponíveis no site institucional. E assim, a gente também pode elaborar planilhas, disponibilizar lá um espaço específico do fundo para essas informações aí sem problema. Presidente, acho que atendemos todos os itens de pauta. Agradecemos a presença de todos. É isso. Bom, gente, agradeço a paciência de vocês comigo, presidindo pela primeira vez uma reunião aqui, foi a primeira vez na vida que eu presidi, me desculpem, o bumbum. Fiquei meio nervoso até no início aqui, esperando, mas enfim, agradeço muito a ajuda. É a Marcela, né, Marcela? Você que me ajudou na parte aí.
Muito obrigado mesmo, viu, pela sua ajuda, sua e do Carlos. Muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Acho que deu para debater bem aí, né? A pauta de hoje. Esperamos que na próxima o presidente esteja em pleno para presidi-la, né? Exato. E que continuaremos esse trabalho tão importante que esse fundo tem, né, presidente? Então, informando que nossa próxima reunião será dia 26 de junho, uma sexta-feira, às 14h30, por esse mesmo canal. Ok. Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Obrigado. Obrigada.